Olá, esse é o Freak TV e hoje falaremos sobre o livro Objetos Sobrenaturais, Histórias Reais e Artefatos Sombrios, de Stacey Graham, pela Dark Side Books. Você possui em sua casa algum objeto antigo, talvez uma lembrança dos avós ou outro antepassado? Costuma comprar roupas em brechós, livros em sebos? Você já teve alguma experiência sobrenatural em sua casa? Já parou para pensar que essa experiência pode estar diretamente ligada a um desses objetos? Objetos sobrenaturais talvez possa elucidar algumas dessas situações. Assim como o famoso casal Warren, Stacey Graham é uma pesquisadora paranormal, uma caça-fantasma por assim dizer, e claro, uma escritora. Além de objetos sobrenaturais, ela também é autora de The Girl's Ghost Hunting Guide, Zumbi Tarot e inúmeros outros contos. Objetos sobrenaturais funciona basicamente como um guia e também como uma enciclopédia. Ele possui uma leitura simples e dinâmica que apresenta o sobrenatural de uma maneira leve e até divertida, tanto quanto suas histórias macabras possam permitir. A introdução já chega nos fornecendo uma explicação aí bastante interessante sobre o sobrenatural, sobre como em vida podemos deixar resíduos da nossa energia em objetos ao qual somos muito apegados, ou ainda como podemos deixar nossos rastros em objetos e lugares que possam ter ceifado nossas vidas de forma violenta ou trágica, e dessa forma acabamos por deixar uma assombração. O primeiro capítulo do livro, ele soa exatamente como um guia para quem se interessa pelo sobrenatural e quem sabe por ser um pesquisador paranormal. Ele traz dicas de lugares onde você pode encontrar objetos assombrados, como feiras de antiguidades, bazares e leilões, e como você pode talvez identificar esses objetos. Descreve também quais são os sinais de que há uma assombração, os tipos de sons, odores e visões que podem distinguir essa situação. E o que eu achei mais interessante, há um trecho que revela os tipos de fantasmas existentes. E se você realmente ficou interessado em se tornar um pesquisador paranormal, vai gostar muito de ler os trechos sobre o que é e como desenvolver a sua habilidade mediúnica, o seu sexto sentido. A seguir, o livro se comporta como uma grande enciclopédia sobrenatural, apresentando diversos relatos e casos reais, tendo início com um capítulo reservado às bonecas, como o caso da boneca Annabelle, que já deu origem a 3 filmes a partir de um spin-off de Invocação do Mal, ou ainda o caso do boneco Robert, que inspirou filmes como Chuck e Boneco do Mal. No capítulo seguinte, são reunidas histórias referentes a ossos assombrados, incluindo locais como as catacumbas de Paris, relatos de espíritos que permaneceram presos aos seus restos mortais. Dizem que ela já causou muitas mortes e é uma história bem conhecida. É bem possível que você já tenha visto em algum lugar a imagem da famosa cadeira pregada na parede, que hoje em dia está pregada na parede de um museu para que ninguém mais ouse desafiar a sua maldição sentando sobre ela. Mas neste capítulo, o relato que mais me chamou a atenção foi o que se refere a uma cadeira elétrica e uma cela do corredor da morte que seriam assombradas pelo serial killer Ted Bundy. Quem acompanha o canal sabe da nossa série Mentes Diabólicas, que inclusive possui um vídeo sobre o Ted Bundy, mas até então eu não conhecia esses relatos sobre ele ter se tornado uma assombração no presídio onde for executado. As páginas reservadas às experiências pessoais mencionam lugares famosos, como a Ponte Golden Gate, que já foi palco de mais de 1000 suicídios, e também grandes tragédias, como o naufrágio do navio Island, que matou 844 pessoas. E por falar em naufrágio, o capítulo seguinte, Oceanos Macabros, traz relatos de diversos navios e embarcações amaldiçoadas e assombradas. Entre elas, a história do holandês voador, que é provavelmente o mais famoso deles, chegando a se tornar uma verdadeira lenda. Quem nunca ouviu falar, até no Bob Esponja tem a lenda do holandês voador. Por falar em locais, há também um capítulo sobre hotéis assombrados, com diversos relatos, incluindo um pessoal da própria autora e outros sobre a história de Lizzie Borden, uma vez que a casa dos Bordens hoje se tornou uma pousada.
Essa história da Lizzie Borden também já recebeu um vídeo aqui no canal e se tornou inclusive uma série com a Christina Ricci, atriz que na infância interpretou a Wandinha da família Addams. Já fica aí algumas dicas de hotel para quem quer se hospedar em alguns lugares assombrados, né? Há um capítulo exclusivo para casos paranormais de Hollywood, como a história de James Dean e seu carro amaldiçoado, o Little Bastard, e também o espelho de Marilyn Monroe. O último trecho do modo enciclopédia é referente a mandingas e maldições, com relatos de alguns costumes estranhos e curiosos objetos encontrados. E então somos levados de volta ao formato guia, mas dessa vez as dicas não são para se aproximar do sobrenatural, e sim para se afastar e se proteger de tudo o que refere-se ao paranormal. Em resumo, esse é um livro completo, tem muitas informações e relatos para saciar aqueles que possuem aquela curiosidade irresistível ao sobrenatural, há dicas para quem quer trabalhar as suas habilidades mediúnicas e quem sabe ser um pesquisador paranormal, ou ainda dicas para quem quer apenas se proteger e manter distância de tudo isso. Hoje em dia, eu me considero uma pessoa bastante resistente ao assunto, do tipo que não teme coisas sobrenaturais. Porém, nem sempre foi assim. Esse livro sobre objetos sobrenaturais me fez lembrar de um determinado item que eu já tive em minha casa e que se encaixava muito bem em toda a descrição de um item assombrado. Tratava-se de uma boneca muito antiga que havia pertencido à minha avó, que já era falecida na época. A minha mãe dizia que a minha avó adorava a boneca e a tratava quase como se fosse uma criança de verdade. Ela tinha de fato o tamanho de uma criança pequena. Pois bem, essa boneca ela acabou chegando a mim quando eu ainda era criança e a achava assustadora. Ela fazia barulhos estranhos à noite, aparecia na minha cama pela manhã e eu tinha muitos pesadelos com ela. Eu chegava a trancar ela no guarda-roupa com chave antes de dormir. Eu fiquei muito feliz, óbvio, em dar ela de presente para uma prima menor, que curiosamente passou a tratá-la como uma criança, assim como a minha avó fazia. Hoje eu atribuo os pesadelos ao fato de que eu tinha ficado bastante impressionada com o filme Chuck na época, eu morria de medo. E aos meus irmãos mais velhos, é claro, que sempre colocavam a boneca ao meu lado enquanto eu dormia para me assustar. Eu acho, né? Mas por via das dúvidas, eu nunca mais quis saber de bonecas e até hoje eu odeio bonecas. Mas e vocês, possuem alguma história sobre objetos sobrenaturais? Comentem aqui embaixo os seus relatos. Mas enfim, se você é fã de livros, principalmente dos que causam arrepios, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, pois em breve haverá novas resenhas de livros como este.